A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é que você se encontra nesta noite? Você está bem? Você está alegre? Você está feliz? Bata uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus nesta noite. Olha, para você que está nessa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você é por demais preciosa, você é por demais precioso para Jesus e para as nossas vidas. Deus nos escolheu, Ele nos amou primeiro e nos chamou para que nós pudéssemos amar você. Seja bem-vindo. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias na segunda carta de João. Segunda carta de João, a partir do versículo 7. Por que a partir do versículo 7? Porque a segunda carta de João só tem um capítulo. Então, o capítulo 1, a partir do versículo 7. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que unção derramada nesta noite, pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Eu creio que Deus restaurou vidas aqui nesta noite. Eu creio que Deus trouxe propósito para a sua vida. Eu creio que você vai sair daqui de maneira diferente. Se você entrou alegre, você vai sair feliz. Amém? Segunda carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Querido Deus, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Vem, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Vem, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir. Que eu diminua e que Tu cresça, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Desenvolvendo Padrões. Diga comigo, desenvolvendo padrões. Precisamos percorrer fielmente o caminho da vida, a fim de cumprirmos sua vocação. Somente chegaremos ao nosso destino se desenvolvermos padrões inerentes ao propósito de Deus para as nossas vidas. Você entendeu? Precisamos percorrer fielmente o caminho para cumprirmos a vocação pela qual Deus nos chamou, nos catou, nos comissionou. Somente chegaremos ao nosso destino se durante essa minha caminhada de fé, durante o tempo que se chama hoje, eu desenvolver padrões inerentes ao propósito de Deus para a minha vida.
A questão é, temos desenvolvido padrões? Temos guardado os preceitos, mandamentos de Deus? Temos aplicado esses preceitos, esses mandamentos em nossa vida? Ou simplesmente pelo fato de um dia eu ter vindo aqui na frente, confessado o nome de Cristo, pronto, já está tudo resolvido, eu estou salvo, agora vou só esperar pela vinda de Jesus para ir morar no céu com Ele? Será que somente isso basta? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 16. Você tem consciência do que você já alcançou? Você tem consciência desde o dia que você confessou a Cristo, desde o dia que você deu as costas para o mundo e se voltou para Cristo, agora você vive nele, agora você se move nele, anda por ele, existe por ele. Você tem consciência o que você já alcançou na sua carreira de fé cristã? Você sabe em que nível de experiência, de intimidade você se encontra? Você sabe que nível de experiência, de intimidade você já atingiu, você já alcançou? Você tem examinado esses princípios, esses padrões que permeiam toda uma vida de um crente, de um servo de Deus, de um pequeno Cristo? Você tem consciência do que você já alcançou? Quais são os padrões que norteiam sua vida? Precisamos, igreja, precisamos despertar, porque a volta de Jesus está próxima. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque o próprio Jesus diz na sua palavra que a sua noiva não será pega de surpresa. Como é que eu tenho me portado? Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho meditado na palavra dele? Como é que eu tenho aplicado a palavra dele na minha vida cotidiana, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na vida com meus filhos, na vida com meu cônjuge, na vida com as minhas ovelhas, na vida com os meus discípulos? Como? Precisamos renovar, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos praticar o culto racional, e não aquilo que nós não entendemos e temos a curiosidade de saber, mas aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Todos nós que somos maduros devemos procurar se empenhar para termos um só modo de pensar, uma unidade, um só corpo, um só espírito, um só pensamento. Porém, se alguma coisa você pensa diferente de mim, você pensa diferente do seu irmão, você pensa diferente da sua irmã, busque a Deus, que Deus irá revelar para você. É isso que Paulo está dizendo a carta aos Filipenses, capítulo 3. Que se alguma coisa você pensa diferente, você tem que buscar a Deus, que Ele vai revelar para você.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Que coisa tremenda! Veja como esse Deus é tremendo. Veja como a sua palavra não deixa arestas. Ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu já caminhei muito. Ele está dizendo que eu já passei por muitas intempéries. Ele está dizendo que eu já enfrentei muitas lutas. Lutas essas que até pensei que ia sucumbir, que não ia suportar, mas que Deus veio no momento certo, na hora certa. Ele veio com o livramento, Ele veio com o escape, e você sobrepôs, e você venceu, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele está dizendo: poxa, continue caminhando, porque você agora a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículos 10 e 11. Veja como isso é tremendo. Se o cumprimento da lei de Deus é o amor, qual é o fim da lei de Deus? Vou perguntar de novo. Se o cumprimento da lei de Deus é o amor, qual é o fim da lei de Deus? É Cristo, igreja. É Cristo. Abra aí Romanos 10, versículo 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Compreendemos que o Deus Pai está nos conduzindo de volta para um relacionamento íntimo com Ele. Relacionamento esse que exigirá de cada um de nós padrões que nos levará ao cumprimento da lei, ao fim da lei, no seu Filho Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por quê? Porque quem nos justifica é Cristo. É somente Ele. Só há um mediador entre o homem e Deus. Quem? Cristo. Então, Ele é quem nos leva de volta para o Pai. É tanto que Ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo em seguida Ele vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Esse amor, esse tão grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, amados? Que amor é esse de entregar seu único Filho por amor a nós? Aí agora, através da obediência, através da excelência do seu Filho, e no seu Filho Ele nos traz de volta para um relacionamento íntimo com Ele. Então, a primeira parte dessa mensagem eu estou nomeando de preservando a honra. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Alguns estavam espalhando heresias em vez de andar na verdade. É isso que João está dizendo na sua segunda carta, que alguns andavam espalhando heresias em vez de andar na verdade. E João está declarando que a heresia consistia e fundamentava-se na negação da verdade dos mandamentos do Cristo encarnado. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que os heréticos da época de João diziam que Jesus não tinha vindo em carne. E eles negavam essa verdade, esses mandamentos do Cristo encarnado. E que aquele que seguiam eles tinham que também negar a encarnação de Cristo. Negar que ele encarnou, que ele morreu e que ele ao terceiro dia ressuscitou. Se Cristo não foi verdadeiro humano, não existe nenhuma base para a ética cristã. Você sabia disso? Sem a morte e sem a ressurreição de Cristo, não há cristianismo. Tudo é invalidado. Então, eles queriam fazer isso. Eles tentam fazer isso até os dias de hoje. Eles negam que Jesus foi crucificado, tudo bem, que morreu sim, mas que ele não ressuscitou ao terceiro dia. Mas você vai hoje em Israel, está escrito na tumba: este já não jaz mais aqui, este não está mais aqui, este ressuscitou ao terceiro dia. Então, se Cristo não foi verdadeiramente humano, se o verbo não se fez carne, então não existe nenhuma base para a ética cristã. Agora veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mas me diga uma coisa, amado. Se eu tenho dúvida das Escrituras Sagradas, se tem textos nas Sagradas Escrituras que eu não trago para a minha meditação, como é que eu posso andar como Cristo andou? Porém, nisto sabemos que estamos nele. Como é que nós saberemos que estamos nele? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Veja que seriedade viver mediante um padrão sem fundamento. Se eu digo que entreguei minha vida a Cristo, permaneço em Cristo, declaro que sou crente, vivo numa comunidade cristã, estou na Assembleia dos Santos, louvando, glorificando o nome dele, adorando, exaltando o seu nome, mas eu não ando como ele andou, o que é que configura-se? Eu estou negando os mandamentos do Cristo encarnado. É muito sério. Como é que eu posso dizer que eu morri?
Como é que eu posso declarar para o mundo, dizer que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, se eu não ando como Cristo andou, amados? Se eu não ando como Ele andou, se eu não perdoo como Ele perdoou, se eu não me relaciono como Ele se relaciona, é uma incongruência, e chega a ser até perigoso, amados. Por quê? Se eu entreguei a minha vida a Ele, haverá situação que eu não vou vencer. Haverá um momento que eu não vou fazer como Cristo fez. Mas em dado momento, eu vou cair em si. Em dado momento, o Espírito Santo vai me convencer que aquilo que eu fiz, eu não deveria ter feito. Então o que é que eu faço? Eu retorno lá no meu irmão, eu retorno lá na minha irmã, eu retorno no meu cônjuge, eu retorno no meu filho, eu retorno no meu colega de trabalho. Aí abre meu coração e peço perdão. E digo, oh meu querido, eu não deveria ter feito o que eu fiz, me perdoe, porque o que eu fiz, Cristo não faria. Então, você me perdoa? Por quê? Porque certamente não haveria exemplo do amor altruísta se Jesus fosse um mero fantasma ou uma simples teofania. Se não for verdadeiramente que Cristo se humanizou, que Ele teve fome, que Ele teve sono, que Ele chorou. Se isso for apenas um mero fantasma, ou uma simples teofania, uma aparição, ou uma revelação de Deus, fica difícil, fica delicado. Não podemos nos relacionar com um Cristo vivo, com aquele que morreu, com aquele que ressuscitou, e com aquele que está à destra de Deus Pai, a interceder por nós. De qualquer jeito, temos que ter padrões. Temos que ter padrão da santidade. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que não amava, agora ama. Aquele que não se quebrantava, agora se quebranta. São padrões que norteiam a vida de um crente. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Que coisa tremenda, amados. Por quê? Porque o cumprimento da lei é o amor. Então, se o cumprimento da lei é o amor, temos que amar uns aos outros. Mas amar de palavras, meu amado, não é amor. É tapinha nas costas. É conversa fiada. Amar tem que ser na prática. Amar é você chegar ao ponto de você só ter uma roupa, e aquela ser a melhor roupa que você tem, e você entra e veste a roupa mais fraquinha que você tem, empacota a melhor que você tem e dá para o seu irmão. Aí você pode dizer assim, mas pastor, você está exagerando. Ninguém faz isso hoje em dia, não. Eu vivi isso na minha vida. O meu discipulado foi na prática, não foi meras palavras. O meu discipulador investia de tudo, porque eu não tinha nada. Ele me ensinava a palavra e me dava comida, roupa e amor. Por isso que eu estou aqui para dizer isso para você, que é possível.
que eu não estou com falácia, que eu não estou fazendo aquilo que eu não vivo, que eu não vivi, ou que eu estou apenas querendo ser bonitinho. Não, estou fora. Eu vivi e eu vivo pela misericórdia de Deus, porque Ele é quem nos mantém de pé, somente Ele. Então, o cumprimento da lei é o amor. João compartilhou o seu discernimento adquirido a duras penas, com sofrimento, enfrentando dificuldades, para que hoje eu e você recebêssemos os benefícios. João tinha conquistado a vantagem que alcançam os homens e mulheres que vivem muito e bem. Você sabia? João tinha conquistado a vantagem que alcançam os homens e mulheres que vivem muito e bem. É o destino a qual chega quando se percorre. Os que respeitam os padrões elementares da fé cristã. Um lugar de segurança, onde não nos vendemos por prata ou por ouro. Nem os aplausos, nem a fama, nem o dinheiro, nem qualquer outra coisa conseguirão arrancar de nós a convicção de quem realmente somos em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia! Essas pessoas que vivem muito e vivem bem, elas fizeram um bom uso dos seus dias. Elas remiram bem o tempo de suas vidas e entraram na fase em que podem olhar para trás com conhecimento de causa. Porque você não pode olhar para trás dentro de uma perspectiva de sentir saudade. Ah, como era bom aquele tempo, eu queria voltar aquele tempo. Ah, mas que maravilha, que tempo bom. Não, mas você precisa olhar para trás da perspectiva de experiências que você adquiriu, de lutas que você em Cristo venceu, em momentos que você estava fragilizado, fragilizada, e Deus levantou o seu ânimo, encheu você de força e disse: vai nessa, meu filho, porque eu sou contigo. Vai nessa, minha filha, não temas, porque eu sou com você. Aleluia, aleluia. Elas remiram o tempo, agora elas olham para trás com conhecimento, elas são plenas em Cristo, elas descobriram o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você está passando dificuldade? Sorria. Você não tem o que comer amanhã? Glorifique o nome dele hoje, adore ele. Está com dificuldade no seu relacionamento matrimonial? Coloque seu joelho no chão e diga: Jesus, eu te amo acima de tudo, minha aliança é contigo. Aí você vai ver o que é que papai vai fazer. Porque quando você tenta mudar o outro, você estraga tudo, porque a mudança tem que partir de mim, que estou querendo mudança. Então, quando eu dou um passo à frente, quando eu entendo que eu preciso desenvolver padrões de vida para que eu possa ser bem-sucedido, aí Deus vem e faz maravilhas. Amém? Remir o tempo. Qual é o processo de remir o tempo? É você conseguir a libertação do outro, é você resgatar, é você tirar da praça, é você se permitir ser reabilitado ou reabilitada, é você
Permitir que Deus trate a sua vida, para que você possa deixar a pornografia, a prostituição, a mentira, o engano, o engodo. Para que a sua vida venha a ser um exemplo, para que as pessoas olhem para você e sintam desejo de ser como você. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não foi por acaso que Paulo enfaticamente declarou isso, amados. Pelo contrário, foi através de muito suor, foi através de muitas lágrimas, foi através de negação. Foi através de dizer, poxa, eu não vivo, mas Cristo vive. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que sou. Ah, mas é o pecado que habita dentro de mim. O quê? O pecado que habita na minha carne, ele completa. Então ele clama ao Senhor, para que o Senhor venha na sua direção e seja o suporte dele, para que seja a ponte dele, para que o Senhor seja a vitória dele, para que ele seja bem-sucedido. E ele foi bem-sucedido. Terminei a carreira, o que foi mais? Guardei a fé, o que mais? Combati um bom combate. Mas como é que você quer combater um bom combate sem padrões? Como é que você quer combater um bom combate se você não tem padrões nem para a sua vida pessoal? É tudo lavandê, é tudo do jeito que tiver, você vai levando. Hoje estou cansado, amanhã estou cuspindo bala, mas não tem padrões. Não tem princípios elementares, fundamentados, fincados na verdade de Cristo. Quando eu sou bem-sucedido em resgatar esses padrões, pelo menos 3 atributos comuns terei adquirido, ou seja, 3 qualidades comuns terei adquirido e colocado em prática. Primeiro, eu logo consigo identificar o núcleo do problema. Levantou-se um problemão, estava tudo bem, estava tudo em paz. De repente levantou-se uma tempestade, e você fica zonzo ou zonza, não consegue entender nada, mas estava tudo bem, estava tudo uma maravilha. De repente a casa caiu. O que acontece? Quando a minha vida está alinhada à vida de Cristo, eu consigo instintivamente localizar o cerne do problema. Eu consigo discernir e localizar a parte central do problema. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar perto do seu tesouro, é lá que vocês acabarão indo. Por quê? Porque lá é onde está o seu tesouro. É o seu coração, está envolvido. Você já viu um jovem, ou uma jovem apaixonada? Ou uma jovem mulher apaixonada? Eles pensam toda hora eles pensam naquela paixão, naquela pessoa. Eles vão ao shopping, para onde eles olham, eles veem, parece que eles estão vendo a pessoa. É aquele pensamento permanente. Por quê? Porque o coração dele ou dela está ali.
Aquele é o tesouro que ele quer. Aquele é o tesouro que mais ela deseja, que mais ele deseja. Então, como eu venho desenvolvendo o padrão da honra, eu não fico debatendo ao redor de algo, nem perco tempo com o que não é importante. Está vendo aí? As pessoas que vivem muito e vivem bem, elas adquirem pelo menos 3 atributos comuns. O primeiro é esse que nós estamos vendo. Eu logo consigo identificar o núcleo do problema. Segundo, eu sei me comunicar bem com poucas palavras. Eu não preciso sair por aí falando a todo mundo dos meus problemas. Eu não preciso estar tirando para tudo que é lado, não. Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu procuro economizar minhas palavras. Sabe qual é o nome disso? Sensatez, prudência. Quando você viu uma pessoa que conheceu outra naquele mesmo instante, vai logo vomitando a sua vida, é uma pessoa imprudente, insensata, inconstante. Mas uma pessoa vivida, que teve a sua vida permeada com padrões elementares, a palavra, os mandamentos de Deus, essa pessoa economiza palavras. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira não produz a justiça de Deus. É muito sério. Você viu uma pessoa que fala demais, também uma pessoa que se ira facilmente. Você sabia? Por quê? Porque a pessoa sai tecendo todo tipo de opinião. Às vezes não é nem chamada para dar uma opinião. Essa pessoa vai dar uma opinião. Aí você discorda dela e ela fica irada. Mas é assim que eu penso. Aí a pessoa, mas não pedi sua opinião. Mas eu não quero saber. E Deus é muito sábio quando Ele inspira o presbítero Tiago em dizer que nós devemos ser tardio para falar e tardio para irar-se. Porque em dado momento, eu falo muito, porque se eu falo muito, eu vou falando sem pensar. Eu vou falando sem prudência. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Terceiro, as poucas palavras que eu falo têm peso, é determinante. É incrível. Você já viu uma pessoa assim que está numa escola bíblica dominical? Ou está num estudo de sabedoria? Você olha para essa pessoa e todo tempo ela é calada, né? Ela não fala nada. Aí você também não vai instigar a pessoa para falar, porque você não quer desencorajar a pessoa a estar ali, reunidos com todos. Mas de repente, certo dia, essa pessoa, por favor, eu quero falar. E quando essa pessoa fala, tem peso, é determinante. Por quê? Porque ela pensou antes de falar, porque ela ponderou antes de falar, porque ela sabe que ela está dizendo, ela não está dizendo algo que é próprio dela, mas ela está falando algo por conhecimento. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes: enganadores,
anticristos. Tomem cuidado com eles, para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa a que têm direito. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 8, na versão da Bíblia, a Mensagem. O que ele diz? Ele diz: quero que vocês recebam a recompensa a quem tem direito. Que recompensa é essa? É a herança, amado. Essa recompensa é a herança. Essa recompensa é o galardão. É a recompensa que receberemos das mãos do Senhor. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A segunda parte dessa mensagem: preservando a doutrina de Cristo. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse é um padrão. Esse é um princípio. Preservar a doutrina de Cristo. Diga comigo assim: preservar a doutrina de Cristo. A primeira parte dessa mensagem, que tem como título Desenvolvendo Padrões, tratamos do exame do ego, do nosso próprio ego, do ego do homem, para que nós vigiássemos, para que nós ficássemos atentos com os enganadores, com os anticristos, mas também com o nosso próprio pensamento, com a nossa própria maneira de pensar. Tomem cuidado com eles, para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa a quem tem direito. Versículo 8. João estava alertando a igreja e continua alertando a igreja que o perigo era e é pessoal além de externo. O que você quer dizer com isso, pastor? É que as dúvidas, é que as heresias, elas acontecem internamente e externamente. E muitas vezes ela acontece dentro da comunidade, dentro da igreja local. Por isso precisamos ficar vigilantes. Então João está alertando que o perigo era pessoal além de externo. Portanto, pede-se um autoexame além do exame dos heréticos. Examinamos os pensamentos deles e lançamos fora. Mas também temos que examinar nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Para preservar a doutrina de Cristo, precisamos examinar os outros. Mas como assim, pastor, examinar os outros? Falei aqui no domingo desses, que a Bíblia, a Escritura Sagrada, nos alerta para provar os espíritos. Nós não podemos sair por aí tecendo todo tipo de opinião, julgando as pessoas, mas precisamos examinar. Precisamos, amados. Precisamos examinar os outros, já que estamos vivendo num tempo
tão polarizado, em que muitos divergem em suas opiniões, como também devemos respeitar as opiniões das outras pessoas. Portanto, encaminhar juntos e respeitar os padrões são duas coisas totalmente diferentes. Eu vejo que o irmão está ultrapassando a doutrina de Cristo. Já tentei em amor, já caminhei, já fiz de tudo para mostrar para ele que aquele pensamento dele não é correto, que ele está ultrapassando a doutrina de Cristo e não consegui. Ele continua pensando, ele continua praticando do jeito que ele quer. E eu continuo andando com ele. Não, está errado. Em respeitar o que ele quer fazer, o que ele pensa é uma coisa, em caminhar com outra é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. É por isso que as Escrituras nos encorajam repetidas vezes a terminarmos bem. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículos 11. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus capítulo 3, versículo 14. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas uma corrida de perseverança. Eu achei isso tremendo, amados. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. O passo do gado é de fé em fé, é de glória em glória. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Mas eu estou aí, firme e forte, porque eu sei que aquele que me arregimentou é fiel e nunca perde batalha. Esta é a confiança. Amém? Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como concluímos. O modo como terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos. O modo como terminamos a corrida é determinado pelas escolhas que fazemos. E estas escolhas, em geral, são formadas, são construídas por padrões. Por padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. É um processo de santificação progressiva, ao qual, em tempo, nós temos que tomar decisões acertadas em Cristo. Havia um jovem rei chamado Roboão. Pouco depois de iniciar o seu reinado, seus súditos lhe levaram um problema. Teu pai, obrigado filho, teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Poxa, rei, diminui, a carga está pesada, a servidão está dura. Então faz o seguinte, que as tuas leis sejam complementadas também ao nosso benefício, ao benefício da nossa família, ao benefício da nação. Se tu fizeres assim, nós te serviremos. O jovem rei instruiu o povo a retornar em alguns dias para ouvir a sua decisão. Os conselheiros de seu pai lhe disseram: se você quer se tornar servo desse povo, leve em consideração as necessidades deles e haja com compaixão, resolva as coisas com eles, e eles por fim
farão qualquer coisa por você. 1 Reis, capítulo 12, versículo 7. Foi um conselho bom e sábio, mas o jovem rei rejeitou o conselho deles e foi consultar seus colegas, os que cresceram com ele. Eles disseram: essas pessoas que reclamam, seu pai fez pesado o nosso jugo, alivia-nos. Bem, diga isto a elas: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se vocês achavam que a vida era dura sob o governo de meu pai, vocês ainda não viram a metade. Meu pai os castigou com açoites, eu baterei em vocês com correntes. O que foi que aconteceu? O rei Roboão deu ouvidos aos conselhos de seus amigos e desprezou o conselho dos seus conselheiros e o pedido do povo. Como resultado, o que acarretou foram resultados trágicos. O reino que seu pai Salomão construiu foi destruído. 10 das 12 tribos de Israel se fragmentaram permanentemente, enquanto 5/6 do reino foram destroçados debaixo do seu punho de ferro. Uma escolha errada custou-lhe caro para o resto de sua vida. Você vê que é uma pessoa que não vive mediante padrões, princípios de Deus, que não dá ouvidos, que faz as coisas do jeito que quer. O que lhe dá na teia elas fazem e atropelam tudo. Olha o que foi que aconteceu. 10 das 12 tribos de Israel se fragmentaram permanentemente, enquanto 5/6 do reino foram destroçados debaixo do seu punho de ferro. Uma escolha errada, uma imprudência que custou-lhe caro para o resto da vida. Todos nós temos momentos que decidem nossa vida. Nesse exato momento que você está aí sentado, exato momento que você está conosco nessa live, é um momento que talvez você tome uma decisão e muda todo o curso da sua vida. Basta saber se essa escolha está sendo feita baseada em padrões que norteiam a tua vida, padrões instituídos na palavra de Deus, que permanece na doutrina. Esse tanto tem o Pai como o Filho. Conclusão. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe dê as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Como é sério? Aí muitas vezes você diz: mas pastor, isso é muito desumano. Pastor, é verdade. Quer dizer que eu não tenho que deixar essa pessoa entrar na minha casa. Isso é falta de amor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, que doutrina é essa? A doutrina de Cristo. Não recebam em casa, nem lhes dei boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Chegará um tempo em que uma tomada de decisão definirá sua vida. Se você já estiver desenvolvendo o padrão de dar ouvidos a conselhos sábios, você naturalmente os seguirá e terá grande recompensa. Você permanecerá firme, apesar das intempéries, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Aí você entenderá que quando tudo isso passar, você
viverá a plenitude de Deus evidenciado. Pelo fato de você estar passando por lutas, intempéries, adversidades, isso não quer dizer que você não vive a plenitude de Deus. Mas haverá um momento da bonança, momento que a tempestade passar, que você vai enxergar, que você vai compreender. Se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Obrigado, Senhor. Que Deus maravilhoso. Amém? Os filhos de Israel, olha para cá, eu queria sua atenção para vocês entenderem o que eu vou dizer aqui, porque eu estou encerrando. Os filhos de Israel não haviam desenvolvido o padrão. Que padrão é esse, pastor? De dar ouvidos à palavra de Deus. Eles não desenvolveram o padrão de ouvir e seguir na direção em obediência a Deus. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas continuavam reclamando e desobedecendo. Quando os 12 espias foram enviados a Canaã para dar uma olhada na terra que Deus havia separado para ser deles, os espias voltaram com um relatório negativo e desanimador. Somente 2 desses 12 espias que foram, voltaram com um relatório positivo, que foi Josué e Caleb. Mas os outros 10 espias apresentaram um relatório negativo. No entanto, os 10 espias em relação os 2 espias, que era Josué e Caleb, era a maioria. Então veja o que aconteceu. Toda a congregação os seguiu e começou a reclamar como antes. Por quê? Eles já viviam reclamando. O que acontecia? Moisés adentrava na presença de Deus e clamava pelo povo. Deus perdoava o povo, ao ponto de Deus dizer assim: Moisés, quer saber o seguinte, eu não vou mais com esse povo, agora tu vai, Moisés, eu estarei contigo, irei na tua frente, mas com esse povo, com vocês eu não vou. O que Moisés fez? Moisés disse: não, olha, não, papai, se tu não fores, eu não vou. Eu não vou. Vem conosco. O que Deus fez? Tá certo, Moisés, eu vou com vocês. Continuou a jornada. Quando eles chegam aqui, a coisa é diferente. Quando os 10 espias apresentam o relatório, o que acontece? O povo segue a opinião dos 10 espias que apresentavam um relatório negativo e começaram a reclamar, a murmurar como antes, mas dessa vez foi diferente. Desta vez me custou muito caro. Desta vez eles pagaram um alto preço. Eles jamais entrariam na terra prometida e teriam de vagar pelo deserto pelo resto de suas vidas. Em apenas um instante, perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. Não houve como reverter o prejuízo. Não houve como voltar atrás. Não houve. Foi o que aconteceu? Todos caíram no deserto. Ficaram fora da promessa e não entraram na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Embora pudessem vê-la, jamais tomaria posse de Canaã. Assim como Roboão perdeu as 10 tribos pelo resto de sua vida e por muitas gerações à frente, tudo porque eles não desenvolveram padrões estabelecidos
nos princípios de Deus, desenvolvendo padrões. E eu me nego, quero declarar isso da minha parte para a igreja nesta noite. Eu me nego que a igreja continue retrocedendo, que o crente só tenha forças para buscar a Cristo quando ele está na pancada, quando ele está na escassez. Eu me nego a aceitar que a igreja, a noiva, não está atenta, não está vigilante, certa de que qualquer momento o céu vai se rasgar e Jesus descerá na nuvem de glória para buscar a sua igreja. Eu me nego a acreditar que os crentes hoje em dia se envolvem com tudo que é assunto na internet da vida, nas redes sociais da vida, mas não se envolvem com a obra de Deus, não se envolvem com seus filhos dentro de casa, não se envolvem com seus esposos e com as suas esposas, deixam Cristo para viver uma vida derrotada, uma vida sem princípio, uma vida sem propósito. Tudo porque tomam decisões erradas, tudo porque não tem padrões estabelecidos em sua vida. Eu me nego, igreja. A minha oração nessa noite é para que o Senhor te constranja em querer uma vida de santidade, em dizer não para o pecado, em dizer não para a pornografia, para a prostituição, para a droga, para a mentira, para tudo aquilo que lhe tira da presença de Deus. A minha oração nesta noite é que você caia em si e entenda que você foi chamado, que você foi chamada para somar na obra de Deus. Como eu tenho dito aqui, nós não somos uma igreja de balela, nós não fazemos balela, nós não pedimos dinheiro a ninguém, nós ensinamos a igreja a devolver o que não é dela, a devolver o dízimo, a ofertar com alegria. Então se conserte, entregue a Deus o que não é seu, e tenha um coração grato de entregar com alegria o que você tem de melhor. Porque Deus não quer o resto. Deus não quer que você dê o resto para Ele. Porque Ele deu o melhor. Ele deu tudo. Ele entregou o seu filho. O seu filho para morrer no seu lugar. Para morrer no meu lugar. E para morrer no nosso lugar. Desenvolvendo padrões. Aleluia.